traído pelos irmãos, esquecido na prisão, mas nunca abandonado por Deus. José é a prova viva de que os sonhos de Deus nunca morrem, apenas amadurecem no tempo certo. Era um dia comum, mas para José seria o começo de uma longa jornada. Ele acordou como de costume, com o coração cheio de sonhos. Afinal, Deus já havia lhe mostrado visões grandiosas. Ele via feixes de trigo se curvando diante de si, estrelas e até o sol e a lua se inclinando perante ele. Sonhos que pareciam anunciar um futuro glorioso. Mas ninguém parecia entender. Seus irmãos não suportavam aquela ideia. A inveja crescia como uma chama dentro deles. Como aceitar que o mais novo dos irmãos era um sonhador e que pudesse ser exaltado? E foi então que o inesperado aconteceu. Enquanto José ia ao encontro de seus irmãos, obedecendo ao pai, eles tramaram algo terrível. "Lá vem o sonhador", disseram. "Vamos matá-lo e jogar seu corpo numa cisterna. Diremos que um animal selvagem o devorou." Mas entre o desejo de matar e o peso da consciência, escolheram vendê-lo, por 20 moedas de prata. José foi entregue a mercadores ismaelitas e levado para o Egito. Longe de sua casa, longe do pai, longe de tudo que conhecia. E os sonhos? Pareciam ter acabado ali. Imagine o coração de José, preso entre cordas, sem entender o que estava acontecendo. Traído por quem mais amava, ferido, abandonado, e ele não tinha respostas, só dor, mas Deus estava com ele. Mesmo na escravidão, José não se revoltou. Foi vendido a um homem importante chamado Potifar, oficial do faraó, e ali, mesmo como servo, José se destacou. Tudo o que fazia, prosperava. Era como se a bênção de Deus o seguisse. Potifar percebeu isso. Colocou José como responsável por toda a sua casa. Tudo estava sob os cuidados dele. Mas, novamente, a injustiça bateu à porta. A esposa de Potifar passou a desejar José. E dia após dia, ela o assediava. Mas José, fiel a Deus, recusava. Um dia, ela se irritou, gritou, mentiu e disse que José tentou atacá-la. Potifar, ao ouvir isso, mandou prender José, de servo a prisioneiro. Mais uma vez, os sonhos pareciam morrer. Mais uma vez, a injustiça o alcançava. José estava agora em uma prisão. Um lugar escuro, sem janelas, sem promessas, sem saída. Mas mesmo ali, Deus ainda estava com ele. No meio do abandono, na cova da dor. A presença de Deus não o deixou. José continuava firme. Fazia tudo com excelência. Ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou responsável pelos outros presos. E foi ali que sua fidelidade começou a dar frutos. Um oficial do faraó foi preso, o copeiro. Ele teve um sonho perturbador. E José, sensível à voz de Deus, interpretou o sonho. E ao copeiro disse: "Em 3 dias você será restaurado ao seu cargo. Quando isso acontecer, por favor, lembre-se de mim." O sonho se cumpriu. O copeiro foi solto, mas ele esqueceu de José. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, e José continuava lá, preso, esquecido. Quantas vezes nos sentimos assim? Fazemos o bem, mas somos esquecidos. Oramos e não vemos resposta. Confiamos, mas o tempo parece não passar. José conhecia bem esse sentimento, mas mesmo assim, ele não murmurava, ele esperava. Porque fé é isso. Confiar mesmo quando não entendemos. Persistir mesmo quando tudo parece desmoronar. José não tinha controle sobre o tempo, mas tinha controle sobre sua atitude, e escolheu ser fiel. Fiel na casa de Potifar, fiel na prisão, fiel mesmo sem entender. E é aí que Deus começa a agir de forma surpreendente. O tempo do silêncio de Deus não é tempo de ausência, é tempo de preparação. Imagine José ali, sozinho, preso injustamente por algo que nunca fez. Ele havia sido vendido pelos irmãos, enganado, acusado por uma mulher mentirosa e esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo.
tudo parecia perdido. Se alguém tivesse motivos para desistir, era ele. Mas José não desistiu. Lá, naquele lugar escuro, em uma cela fria e silenciosa, José continuava confiando. Confiando que, mesmo que ele não entendesse, Deus ainda tinha um plano. E essa fé, essa persistência, fizeram toda a diferença. E anos se passaram. E um dia, um novo sopro de esperança surgiu. O faraó do Egito teve um sonho estranho. Nenhum dos sábios ou magos do reino conseguia interpretar. Foi aí que alguém lembrou de um hebreu esquecido na prisão. Um homem que sabia interpretar sonhos. Seu nome era José. E ele foi chamado à presença do rei. Rapidamente se lavou, se barbeou, trocou as roupas de prisioneiro. E de um momento para o outro, José se viu diante do homem mais poderoso da terra. Mas veja só, José não tentou se exaltar. Quando o faraó perguntou: "Você pode interpretar o meu sonho?", José respondeu com humildade: "Não eu, mas Deus dará uma resposta favorável ao faraó." E ali, mais uma vez, José demonstrava algo incrível. Mesmo depois de tudo, ele continuava confiando em Deus. Não havia mágoa em suas palavras, não havia revolta, apenas fé. Fé de que o mesmo Deus que lhe deu sonhos no passado ainda estava com ele no presente. O faraó contou o sonho, e José, com sabedoria vinda do alto, revelou o significado. Viriam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Mas José não parou por aí. Ele também deu um conselho. Disse ao faraó para escolher um homem sábio e colocá-lo sobre toda a terra do Egito, para guardar mantimentos durante os anos bons, e assim salvar o povo nos anos ruins. O faraó, impressionado com a sabedoria de José, disse algo extraordinário. Poderíamos achar um homem como este, em que está o Espírito de Deus? E ali, naquele mesmo dia, o prisioneiro se tornou governador. José foi exaltado, recebeu o anel do rei, vestes de linho fino, um colar de ouro, e autoridade sobre todo o Egito, de escravo a senhor, de rejeitado a reconhecido, de humilhado a exaltado. Mas José nunca se esqueceu de Deus, nunca deixou o sucesso subir a cabeça. Ele sabia, não era sobre ele, era sobre o plano de Deus. O tempo passou. José agora era governador do Egito, estava vestido como um príncipe, falava a língua dos egípcios, tinha autoridade, poder e um novo nome. Mas algo em seu coração ainda precisava ser curado. A fome se espalhava pela terra, exatamente como ele havia previsto. Povos de todas as regiões vinham ao Egito em busca de alimento. E um dia, seus irmãos chegaram. Eles estavam diante de José, mas não o reconheceram. Como poderiam imaginar que aquele garoto que haviam vendido como escravo agora era o homem mais poderoso depois do faraó? José os viu, e tudo voltou como um filme. A dor, a traição, a saudade do pai. Mas agora, ele estava em outra posição. Ele podia se vingar, podia mandá-los para a prisão, podia tratá-los com a mesma crueldade que havia sofrido. Mas José escolheu algo maior. Primeiro, testou o coração deles. Quis saber se haviam mudado, e viu que sim, eles estavam arrependidos. Já não eram os mesmos homens frios e invejosos. Eram irmãos quebrantados, com fome, com medo, com saudade do pai. José não aguentou, mandou todos saírem da sala. Ficou sozinho com os irmãos e começou a chorar. Chorou tão alto que os servos ouviram do lado de fora. Ele disse: "Eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam ao Egito." Eles ficaram paralisados. O medo tomou conta. Mas José não os condenou. Pelo contrário, disse algo extraordinário. "Não fiquem angustiados, nem se culpem por me terem vendido. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar a vida." O coração é esse. Um homem que sofreu tanto, mas que agora enxergava o plano por trás da dor. E ele entendeu.
Tudo aquilo fazia parte do propósito de Deus. Sim, Deus usou até a maldade dos irmãos para preparar o caminho. José foi enviado ao Egito não como vítima, mas como resposta. Deus o posicionou para salvar não só o Egito, mas também sua própria família. Essa revelação muda tudo. José abraça seus irmãos, chora com eles e manda buscar seu pai. Jacó, já idoso, não acreditava quando ouviu a notícia. José está vivo! Ele ficou em choque, mas o coração se encheu de esperança. E então, a caravana partiu para Canaã, para trazer o velho pai ao reencontro mais emocionante da Bíblia. Quando Jacó vê José, os dois se abraçam, choram juntos. Seus corações se curam ali. Uma família destruída, agora restaurada. Tudo por causa da fidelidade de um homem. José tinha todos os motivos para se tornar amargo, mas escolheu confiar, escolheu perdoar, escolheu acreditar que Deus estava no controle, mesmo quando parecia ausente. Quantas vezes nos encontramos nessa mesma posição? Sofremos, somos traídos, somos esquecidos, e tudo parece sem sentido. Mas, como José, podemos escolher confiar, porque Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima, cada injustiça, cada momento difícil está sendo usado por Ele. No final, os sonhos de José se realizaram, mas de uma forma que ele nunca imaginaria. Deus o usou para alimentar nações, para preservar vidas, para restaurar sua casa. E é assim que ele age. Se hoje seus sonhos parecem mortos, se tudo desmoronou, se pessoas te traíram, lembre-se de José. A história dele prova que os sonhos de Deus nunca morrem. Eles podem até passar por um vale escuro, mas continuam vivos no coração do Pai. José viu seus sonhos se cumprindo, não da forma que imaginava, mas da maneira perfeita que Deus havia planejado. Quantas vezes os sonhos que Deus nos dá parecem se perder? Quantas vezes olhamos ao redor e tudo o que vemos são escombros, portas fechadas, traições, mas a história de José nos ensina algo precioso. O que hoje parece o fim pode ser o início do plano perfeito de Deus. Ele não desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em testemunho e feridas em sabedoria. Por isso, não desista. Se Deus te deu um sonho, Ele vai cumprir. Mesmo que demore, mesmo que pareça impossível, mesmo que tudo grite o contrário. A jornada de José não termina com o reencontro. Ela se expande para algo ainda maior. A certeza de que Deus é fiel mesmo quando tudo parece perdido. Depois que a fome cessou, o Egito prosperou. José se tornou um símbolo de esperança para todos. Mas, mais do que isso, ele se tornou um exemplo de fé. De uma fé que não vacilou mesmo diante da prisão, do abandono, da injustiça. José nos ensina que a fidelidade a Deus é a chave que abre portas impossíveis. Ele confiou no Senhor quando ninguém mais acreditava. Quando os sonhos pareciam ter acabado, ele descobriu que Deus ainda estava escrevendo sua história. E essa história é para você também. Quantas vezes você já sentiu que seus sonhos foram destruídos? Quantas vezes a dor e a decepção tentaram calar sua voz? Mas assim como José, você pode levantar. Você pode olhar para além das tempestades da vida e enxergar o propósito que Deus tem para você. Essa é a mensagem mais poderosa que podemos extrair da vida de José. Que a dor não define nosso destino. Que as quedas não são o fim. Que a fidelidade a Deus transforma até o sofrimento em vitória. José não apenas sobreviveu às provações, ele prosperou nelas. E mais do que isso, ele foi usado por Deus para salvar uma nação inteira. Seu exemplo nos desafia a manter a fé, mesmo quando tudo indica o contrário, e a praticar o perdão, mesmo quando fomos profundamente feridos. Porque só o perdão liberta. Liberta quem perdoa e quem é perdoado. José nos mostra que o perdão não é sinal de fraqueza, mas de força.
força para deixar o passado para trás e abraçar o futuro que Deus preparou. Hoje, a vida de José ecoa como um testemunho para todos nós. Um chamado para não desistirmos, para crermos que, mesmo nos momentos mais escuros, Deus está no controle. Ele tem um plano, ele tem um propósito, e ele quer transformar seus sonhos, mesmo os que parecem mortos, em realidade. Então, se você está passando por um momento difícil, se seus sonhos parecem desmoronar, lembre-se de José. Lembre-se que Deus vê além da sua dor, que Ele está escrevendo uma história de vitória para a sua vida, e que a fidelidade, a paciência e o perdão são suas maiores armas. Seja firme na fé, seja forte no amor, e prepare-se para viver o propósito que Deus tem para você. Se você gostou desta história inspiradora, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje e inscreva-se no canal para mais vídeos que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.